mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Eu ouvi tua terna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Glória a Deus, aleluias, graças a Deus. Sobre as ondas do mar, graças a Deus.
mesmo sendo em tribulação, quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Glória a Deus, aleluias, graças a Deus. Muitas das vezes passamos por provações, lutas, dificuldades, eu sei, porque passei por uma recente, e eu sei também que os irmãos passam por lutas e dificuldades. Muitas das vezes achamos que vamos até mesmo naufragar, né? Achamos que não vamos aguentar as altas ondas, os fortes ventos, mas a prova que Jesus está no barco é eu e você que continuamos navegando na presença de Deus, sabendo que nosso barco ele pode ser açoitado por fortes ondas, mas Jesus, com uma só palavra, acalma toda a tempestade. Por isso que confiamos sempre na palavra de Deus, palavra poderosa. Quão grande é o meu Deus, graças a Deus. Louvemos ao Senhor.
Graças a Deus. Quão grande é Deus para mim. Quão grande pode ser Deus também para você. Muitas das vezes, o Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que você serve. Mas às vezes eu considero Deus muito maior para mim do que às vezes para os outros. Pela sua grande misericórdia, graça e amor para conosco. Porque da mesma forma, quando estamos em luta, achamos que a nossa luta é maior do que todas. Achamos que ninguém está enfrentando o que nós estamos enfrentando. Mas quando Deus nos dá a vitória, também dizemos que Deus tem sido grande para conosco. Pastor Eduardo, está com a oportunidade. Que Deus abençoe nosso pastor e use ele profundamente. A paz do Senhor, meus irmãos. Deixa eu só substituir aqui, porque esse aqui vai, as pessoas... Glória a Jesus. Vou colocar aqui no coldre. Vou colocar aqui. Glória a Jesus. Aleluias. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Estamos aqui na presença de Deus para buscar a palavra de Deus. Convido os irmãos a abrirmos as Sagradas Escrituras no Salmo de número 107, versículo 1. Salmo de número 107, versículo 1. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Jesus. Graças a Deus. Versículo 1, versículo 27 a 31. Primeiro, depois vamos ao 27 a 31. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. 27. Andam e cambaleiam como ébrios, e esvai-se-lhes toda a sua sabedoria. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta, acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Quem toma posse para a sua vida dessa palavra? Pai querido, nós tomamos posse desta palavra para a nossa vida. Nós adoramos a Ti na beleza da Tua santidade. Ó Deus vivo, cuja palavra, a Sagrada Escritura, permanece para sempre. Nesta noite, Senhor, abre os nossos olhos para que possamos ver como o Teu Espírito vê. Abre os nossos ouvidos, abre, Senhor, nossos corações para recebermos a divina revelação, o avivamento que a palavra produz, a glória de Deus. Senhor, guarda-nos de não perceber aquilo que quer que percebamos e de não conhecer o que quer que conheçamos. Dirige nossa vida a cada minuto, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Irmã, aqui atrás, não é, varão? Muito bem. Meus queridos irmãos, me empresta a baqueta. Aleluia. Glória a Jesus. Uma só. Umazinha só. Muito bom. Então nós temos o que virá depois da morte. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Nós sabemos, irmãos, que a Bíblia é muito clara. E a Bíblia tem todas as respostas para todas as perguntas humanas. Porque o seu autor é o criador da existência humana. Então a Sagrada Escritura, perfeita e maravilhosa, ela responde todas as dúvidas do ser humano. E quando nós perguntamos, o que vem depois da morte, o que a Bíblia ensina sobre a vida após a morte, nós estamos, na verdade, dizendo para Deus: Pai, mostra-me o que eu preciso compartilhar com tantos outros
sobre a sua revelação acerca desse assunto. É muito importante nós centralizarmos a nossa descoberta no texto sagrado, não na opinião do pastor, da religião, da interpretação, da teologia, porque são outras opiniões humanas. É ótimo para estudar filosofia da religião, para estudar assunto X, Y, Z, na ótica teológica, na ótica da religiosidade. O que nós viemos buscar esta noite, o que nós pretendemos encontrar esta noite, é qual o versículo da Bíblia que diz e o que ele diz. Vamos lá. Pode avançar, amada? Depois da morte. Isso aqui eu achei interessante. Se existe vida depois da morte. E o rapaz disse, pule a cerca e descubra, né? Um cachorro ali, muito convidativo. Muito bem. Pode avançar, amado? Essas 9 perguntas são as perguntas que nós usamos para nortear o que queremos e precisamos aprender. A morte é o fim de todas as coisas? O que virá depois da morte? O que é inferno? Para quem foi criado? Qual o seu objetivo? Após a morte, a alma está em consciência ou dorme um sono profundo? O nosso desejo hoje é encontrar a resposta do item 3 e 4. Mas vamos só olhar rapidamente sobre o 1 e 2, sem nós nos determos, senão nós não vamos chegar no 4. Semana que vem, a morte dos salvos. Depois, o que virá a seguir. 2 ou 3 sextas-feiras ainda conseguimos terminar. Vamos avançar, princesa amada? A morte é o único inimigo que todos enfrentarão. Observai que os versículos estão citados e qualquer um pode perguntar ou opinar. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então a morte, ela um dia vai deixar de existir. Porque 1 Coríntios 15, 26 diz que um dia a morte será aniquilada. E quando é que a morte deixará de existir? A Bíblia diz que depois da grande tribulação, depois do milênio, descerá um grande trono branco. E esse trono branco é o trono do juízo final. E depois do juízo final, os salvos viverão para sempre. Mas os condenados sofrerão também para sempre. E nunca mais haverá morte. Salmo 103, 14. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Romanos 5, 12 diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A morte não foi criada por Deus. A morte foi uma opção que Deus deu a Adão, dizendo a ele: se quiseres me desobedecer, se quiseres me abandonar, faça. O caminho é esse. Venha a essa árvore, pegue esse fruto, e não é o fruto que vai te amaldiçoar, não é a árvore que é maligna, é porque eu te dei uma direção, Adão, para que você não venha a essa árvore e não coma esse fruto. Porque quando você comer esse fruto, você certamente morrerá. Então Deus não proibiu Adão no sentido material, criando obstáculos, muros de fogo, muros de rocha. Não. Um Deus que criou o universo não quis criar nenhum sistema de segurança para evitar que Adão comesse o fruto, porque era a única maneira, ou a melhor maneira, do Senhor saber quanto Adão amava, quanto Adão desejava estar em comunhão com Ele, quanto Adão queria andar junto com Deus. Basta deixar uma árvore ali. E muitas vezes nós nos esquecemos que as tentações do tempo presente, e quando eu digo tentação, eu estou dizendo todos os tipos de tentações. Tentação de não perdoar, tentação de não se esvaziar, tentação de não se humilhar, tentação também nas áreas sexuais e amorosas, tentação nas áreas da autoestima ou do autoconhecimento e assim por diante. Todas as tentações, elas existem para que nós possamos entender qual é o valor da presença de Deus na nossa vida. Qual é o valor do nosso jardim do Éden. Qual é o valor do nosso pertencimento ao paraíso. Qual é o valor da nossa comunhão com o Todo-Poderoso. Porque quando nós estendemos a mão na árvore do pecado e praticamos aquele pecado, nós estamos dizendo para Deus: a distância
não me importa tanto. Ou seja, eu não estou preocupado se eu vou ficar longe do Senhor ou não. Eu preciso fazer isso. Adão pensava assim. E quando Adão comeu aquele fruto, repito, não era o fruto que trazia o mal em si, mas o ato de desobedecer a Deus é que trazia a morte. E ali ele passou então a conviver com a morte. E nós também passamos a conviver com a morte. A morte começou quando Adão escolheu não andar tão perto de Deus. Há 3 tipos de morte. Ali eu coloquei eu e minha esposa dormindo, juntinhos ali. Eu sou da direita, aquele ali, mais dentucinho sou eu, da direita. Você vê que você olha para aquele de lá, você nota uma espiritualidade nele. Você vê. Você sente que é alguma coisa do Senhor. O de cá você já vê que está meio fraco. Mas o de lá você nota um quebrantamento, uma unção. Aquele ali não, o de cá. Esse de cá nós vamos orando. Então existem 3 tipos de morte. A morte, separação, e esta é a única, na verdade, a única interpretação hermenêutica para a morte é separar, romper, acabar em nível de separação. E aí eu tenho 3 tipos de morte. Morte física, que é quando a alma se separa do corpo. Morte espiritual, que é quando eu penso que estou vivo, mas estou morto. Vamos ler Apocalipse 3, rapidamente. A morte física, eu não preciso ler com os irmãos, todos já sabem, é o fim da vida física, mas que não significa o fim da vida espiritual, porque a alma continua viva depois que o corpo já pereceu. Mas vamos prosseguir. Apocalipse 3, 5, por favor. E Efésios 2, 1 e 2. Desculpa, irmão Sandro, Apocalipse 3, 1. 3, 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem Aleluia. Os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de Aleluia. que vives e estás morto. Tem nome de que vives e está morto. Como que alguém pode ter nome de que está vivo e está morto? Efésios capítulo 2, versículo 1. Lá diz: Jesus vos deu vida, estando vós ainda mortos em vossas ofensas e pecados. Quando o homem escolhe o pecado, ele escolhe morrer espiritualmente. E mesmo que ele tenha nome de que está vivo, se ele estiver praticando a iniquidade, escravizado por ela, ele está morto espiritualmente. Então eu tenho a morte física, certamente morrerás. Eu tenho a morte espiritual, quando as pessoas estão separadas de Deus, pelas trevas do pecado que dominam a sua mente, o seu coração e a sua estrutura existencial. E eu tenho o final disso tudo, a morte eterna. Em Apocalipse 21, versículo 8, pode ler, por favor, queridos irmãos? Apocalipse 21, 8, a morte eterna. Esse estudo já foi na semana passada e por isso que eu vou adiantar agora um pouquinho. Apocalipse 21, 8. E aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Aleluias! Quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores. Pastor, traduz isso. Tímidos, os que têm vergonha de servir a Jesus. Tem vergonha, não vou servir Jesus porque eu vou perder minha carreira no emprego, eles vão achar que eu sou fanático, fulano de tal vai reclamar comigo. Ele tem vergonha de falar e seguir Jesus. Incrédulos são os que não creem na palavra de Deus. Abomináveis é a mesma palavra usada para homossexualismo. Aos homicidas, quem tira a vida do outro. Fornicadores, quem pratica relação sexual antes ou fora do casamento sendo solteiro. Quando é casado, é adúltero. Quando é solteiro, é fornicação. Mas um dia eu vou casar com ela, então eu vou... Não tem entrada no reino dos céus, não tem salvação para fornicador, nem para adúltero. A não ser que se arrependa e abandone o seu pecado. Feiticeiros são os que acreditam em poderes sobrenaturais, além dos poderes de Deus. Idólatras, qualquer um que coloca alguma coisa acima do Senhor na sua vida. E todos os mentirosos.
Por que todos os mentirosos? Porque tem diferentes tipos de mentirosos. Tem o mentiroso social, tem o mentiroso familiar, tem o mentiroso comercial, tem o mentiroso espiritual, tem vários tipos de mentirosos. E todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então existe uma segunda morte. Está escrito aí, segunda morte. E onde é essa segunda morte? Aí também fala, onde é? Num lago de fogo e enxofre. Num lago de fogo e enxofre. Irmãos, então a Bíblia diz que existe um lugar que tem chama, que tem fogo, depois da morte. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Pode avançar, querida? Sabemos que a morte não é o fim de todas as coisas, porque tem a segunda morte, né? Que está aqui também. Segunda morte. Pode avançar? Jesus disse que na casa de meu pai há muitas moradas. Eu amo esse texto. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê no que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação a igreja, mas passou da morte para a vida. Pode prosseguir? Jesus nos tira da morte. Eu achei isso interessante, esse texto, irmãos, para a gente continuar avançando. Pensa, volta um pouquinho, irmã Laila, fazendo favor. Irmãos, poderia até, deixa eu ver se está funcionando. Não, não está não. Pensa nisso aqui, ó. Passou da morte para a vida. Está nesse texto aqui, tá? Eu não entendi. Pensa bem comigo. Se eu ouvir a palavra de Deus e eu criei no Evangelho, eu passei da morte para a vida. Então, eu estava morto. Volta, reforça a morte espiritual. Mas reforça um outro elemento, muito importante para os verdadeiros cristãos, que é o testemunho. Porque o ato de aceitar Jesus, o ato de seguir Jesus, o ato de ser discípulo de Jesus, ele faz com que eu tenha dentro de mim a vida de Jesus. Jesus disse, quem creu e quem recebeu a minha palavra, passou da morte para a vida. E o que é esse vida? É a vida de Deus. Se o cristão está dando frutos ruins, é porque alguma coisa não está acontecendo de acordo com esse texto. Não passou da morte para a vida. Ou ele passou da morte para a vida e está voltando para a morte espiritual. Porque quem está na vida de Cristo, na vida de Jesus, tem os frutos da vida abundante de Jesus. E quais são esses frutos? O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, a fé, a temperança. São os frutos do Espírito Santo de Deus. Por isso que precisamos estar renovando, realinhando, reconstruindo, ressignificando a nossa fé e a nossa ação diária. Porque pode ser que eu ontem à noite me afastei desse momento privilegiado com Deus. E eu preciso reconstruir isso no Senhor. Pode avançar, amado? Mais um pouquinho. Aqui a gente pode seguir, né, mais um pouco. O que virá depois da morte? Quem já não quis saber? Né? Mais um pouquinho. Salvação eterna ou morte eterna. Após a morte, segue-se o juízo. Mas vamos ler Hebreus 9, 27? Após a morte, segue-se o juízo. Mas que juízo? Juízo final? Vamos conferir? Apocalipse 20, versículo... Hebreus 9, 27 e Apocalipse versículo 11. Apocalipse 20, 11 junto com Hebreus 9, 7. Glória a Jesus. Sim, querido. E como está ordenado, morrem uma vez, vindo depois disto o juízo. Então, ao homem está ordenado morrer uma vez. Não são duas. Uma vez. Se você reencarnar, aí esse versículo está errado, porque aí você vai ter que morrer duas vezes. Ah, mas o corpo é diferente, mas a alma é a mesma. Então, se eu fui uma reencarnação de um faraó, não, no meu caso, seria uma reencarnação de um príncipe nórdico, viking, poderoso, conquistador.
e não seria de um faraó, né? O irmão Cleomar seria, talvez, a suspeita, seria a reencarnação do Garrincha. Existem suspeitas espiritualistas por isso. Mas, se você reencarnar, você vai morrer de novo. Porque apesar que o corpo é outro, mas a alma é a mesma. E a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma vez. Então já não temos como confiar na reencarnação mais. E aí entra outro aspecto. Depois dessa morte, segue-se o juízo. Agora veja Apocalipse 20:11, por favor. Estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então esse grande trono branco, ele não veio depois da nossa morte. Ele veio depois do final do milênio. Um não tem nada a ver com o outro. Qual é o juízo que vem depois da morte? É o juízo da salvação. Juízo da salvação. Se você é considerado um salvo, algo vai te acontecer. Se você não é considerado um salvo, também algo vai acontecer. Pode prosseguir? Por exemplo, não, pode, continue aqui. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Olhe bem, são palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Pedir a alma. Por isso que eu falei que é juízo de salvação. Porque na hora da morte, Deus está pedindo a alma dele em juízo. Foi o Senhor que ensinou. Disse: esta noite pedirão a tua alma. E você está pronto para esse momento? Em que deves dizer: aqui está a minha vida, Senhor. Aqui está o sangue de Jesus me cobrindo. Ou não tem o sangue de Jesus para cobri-lo? Se você dissesse para uma pessoa que caiu de avião: você aceita Jesus agora, porque amanhã você pode cair de avião. Posso cair, mas não posso também. Avião cai e não cai. Se você fala com alguém: olha, sirva Jesus hoje, porque amanhã uma bala perdida pode te acertar. Mas bala perdida pode acertar e não pode. As pessoas não estão tão preocupadas quanto precisariam estar em relação à eternidade. Até porque elas estão cegas espiritualmente pelo próprio pecado que habita em cada coração, não transformado por Jesus Cristo. Obrigado, querido. A morte, no caso aí, segunda morte, quanto a ressurreição, aqueles que ressuscitaram, não tiveram então a segunda morte. Não, a segunda morte, de acordo com a palavra de Deus, é somente para os que morreram sem Jesus. Sem Jesus. Por isso que é a segunda morte. Segunda morte. A primeira morte, quando ele parte daqui para a eternidade, seja a eternidade no céu ou no inferno, não sei aonde, ele parte. E depois quando ele recebe a sentença. Porque o inferno, que eu quero estudar com vocês agora, vamos para o 2, para a gente fechar esse assunto. O inferno, ele é temporário. Nós vamos descobrir ele agora. Ele é temporário. Olha só, o texto 2. O que vem depois da morte, nível 2. Esse texto aqui também pode ajudar antes de chegarmos lá. O Senhor Jesus mostrou com clareza o que vem depois da morte. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 16, versículo 19, abre a sua Bíblia, por favor. Lucas 16, 19. Eu não vou ter pressa então, vamos seguir essa compreensão. Lucas 16, 19. O Senhor Jesus ensinou qual é a perspectiva cristã sobre o pós-morte. Lucas 16, 19. Vamos ficar com a fonte, com o texto. Havia um homem rico, vestido de púrpura e linho finíssimo, vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Aconteceu que o Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então já tem morte. Tem a morte de ambos. No Hades, aqui começou a revelação do pós-morte. No Hades, o que é Hades? Hades,
significa lugar de mortos. No lugar dos mortos, ergueu os olhos. Hades é a palavra grega, equivalente a Sheol. O Sheol no hebraico e o Hades no grego. Estando em tormentos, então depois da morte, ele já recebeu o juízo de salvação dele. Ele já foi para um lugar em tormentos. Não dormiu, não esperou o juízo final, que ainda não aconteceu, e já entrou na região de sofrimento. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. 24. Clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então ele está dizendo que é um local de tormento que tem fogo. E ele chega a pedir algo tão humilhante: molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Ele não pediu um copo d'água. Ele não pediu uma jarra d'água. Ele não pediu que jogue água nele. Ele sequer se sentiu digno de pedir isso. Ele disse: pelo menos molhe um pouco a minha língua. Como se dissesse assim: eu estou te pedindo tão pouco para você não ter que me dizer não. Se eu te pedir 1 litro d'água, pode ser muito. Se eu te pedir um copo d'água, pode ser muito. Então eu vou te pedir o seguinte: só encosta o dedo molhado na minha língua para refrescar a minha língua. Olha o sofrimento do inferno. E aí no verso 25, a resposta. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste nesta vida e Lázaro somente tormento, males. 26. Além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Ou seja, nesse momento aqui, hoje é diferente, porque em Efésios 4:8 diz que Jesus ressuscitou dos mortos, levando todos os salvos desse lugar para regiões celestiais. Mas até a ressurreição de Jesus, até o momento que Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que era o mesmo lugar, um lado chamas, outro lado repouso. E no meio dos dois, um abismo intransponível. E o 27 me corta o coração. O 27, ele diz assim: eu tenho família, minha família vai vir para cá, pede alguém para lá avisá-lo. Ele se lembrou da família, se lembrou dos irmãos, se lembrou do pai, da mãe, se lembrou da igreja, dos cultos, da escola. Não existe dinheiro que você tenha que possa comprar a salvação dele. O pastor ou padre, ou bispo, ou apóstolo, daqui a pouco vai ter mais um semideus. O semideus, qualquer um deles que disser assim: dê dinheiro aqui para essa igreja que vai abençoar a alma. Não faça isso. Não acredite nisso. Depois da morte ninguém pode interferir mais. Depois da morte não existe mais interferência. E aí, em Lucas 16, 27, ele fala que tem parentes, 28, 5 irmãos, e a resposta deles que ele ouviu foi terrível. Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. O Antigo Testamento é dividido em 3 partes: Torá, profetas e testemunhos. São 3 partes da Bíblia hebraica. O Torá é de Gênesis a Deuteronômio. Os profetas são os 12, Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias, Obadias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Joel, Oséias, os 12. Naú, Abacuque, os 12. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, apesar que Daniel é questionável pelos judeus ali, a questão de se é histórico ou se é profético. Daniel fica perto de Esdras e Neemias. Mas para o judeu, existem os livros dos profetas, que são os 12 mais os maiores, os livros históricos e os livros da lei. E aqui Abraão está dizendo a eles: eles têm a palavra, eles têm o Antigo Testamento. Vai lá, ouçam, ouçam, ouçam. Irmãos, acabamos de encontrar uma passagem claríssima
revelada na forma de uma parábola, o que não diminui em nada o seu conteúdo, pelo contrário. 70% das mensagens de Jesus foram transmitidas em forma alegórica e não diminuiu de forma alguma o conteúdo de cada uma delas. Isso aqui é realidade, isso aqui vai acontecer e é dessa forma que Deus faz. Que nós possamos estar atentos, porque existe um tormento para o ímpio e existe um repouso para o justo. Em Mateus 11, 23, Jesus repreendeu Jerusalém e disse: ai de vós, porque haverá menos rigor para Sodoma do que para ti. É sinal que depois da morte existe um julgamento e existe um tormento. Prosseguindo. O ladrão na cruz, ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus estava dizendo que ele não ia dormir, ele ia receber o conforto dele, hoje mesmo, imediatamente após a morte. Pode avançar, querida? Para Deus há somente dois tipos de homens, justos e injustos. Vamos ler o Salmo 1:5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Salmo 1:5. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, e às vezes nós, não estou julgando você, querido, eu estava pensando muito nisso essa semana, quantas vezes nós nos esforçamos tão pouco pela salvação da nossa família. Nós temos um negócio de que já falei, que ele já sabe. Nós, às vezes, não fazemos uma semana de jejum pela nossa salvação da família. Às vezes, não levantamos das madrugadas naqueles dias para orar. Eu vou orar aqui de 5 a 6, vou orar de 4 a 5, 3 às 4, pela salvação da minha família. Às vezes, nós fazemos pouco, sendo que no inferno, a segunda coisa que esse homem pediu foi a salvação da família. Primeiro ele pediu para refrescar a língua, depois ele pediu para lá avisar a família dele. E quantas vezes nós fazemos tão pouco? Se deixasse, e se ele fosse lá pregar, ele ia condenar toda a vida dele, porque a vida dele é a vida da família, que ia levá-lo para o mesmo lugar onde ele estava. Então, irmãos, que nós possamos ter um despertamento evangelístico em nossas famílias, pegar um telefone, fazer uma oração, mostrar a Bíblia, mandar um versículo no celular, escrever um cartão com versículos bíblicos, convidá-los para a casa do Senhor recorrentemente, porque eles precisam de salvação. Nós precisamos e eles precisam. Muito bem. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Os ímpios não subsistirão no juízo, os ímpios perecerão. Pode avançar. Assim vemos que após a morte há juízos. Muito bem. E será que depois da morte vamos dormir ou não? A verdade básica é que a vida é mais do que viver e a morte é mais do que morrer. A morte não é o fim de todas as coisas. Aqui eu coloquei, né? Eu e a irmã Alessandra estava brincando aqui, apesar que não era assim que a gente brincava. Ela tacava água em mim, tacava as coisas, jogava bola. Terrível, irmã Alessandra. Eu ali sempre humilde, fervoroso, consagrado, sempre ali, sofrendo ali. Aí quando ficou grande, queria vir atrás de mim. Insistiu muito, a coisa toda. Aí eu dei uma chance. Mendigando lá, dei uma chance para ela. Aí ela ficou toda feliz, explodiu de felicidade, a coisa toda. Aí casou e tal, eu ali, né? Tá bom. Ela toda apaixonada, deslumbrada. Aí nós fomos, envelhecemos. Aí ela morreu primeiro, ó. Tá vendo aqui? Aí eu fui lá, levei flores, cuidei, fiz tudo certinho. Depois eu fui junto. Muito bem. Então, irmãos, vamos ver aqui a parte 2. Porque eu morri. Você... Vamos lá. Você está no 2? Que vem depois da morte 2. Vai. Isso. Eu repeti, está certíssimo, está ótimo. Vamos lá. Quais são as palavras que falam sobre inferno para nós? A Bíblia tem 4 palavras. Ela tem o Sheol, em hebraico,
que é o mesmo Hades em grego, ela tem o Geena e o Tartarô. O Sheol significa reino dos mortos, local de ira, local onde Deus castiga, também tem esse sentido. E tanto esse como aquele significam sepultura. Sepultura. E é importante lembrar, vamos ler alguns versículos para a gente entender o processo no texto sagrado. Deuteronômio 32, 22. Salmos 18, 5, 55, 15, 8, 6, 13. Isaías 5, 14. Acho que é suficiente. Muito bem. É interessante quando Jesus falou: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele falou a porta do Hades. As portas do Hades. E por que Jesus falou que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja? Porque a igreja remida tem a salvação eterna e não recebe condenação. Interessante, a palavra no grego é Hades, porta do Hades, coisa tremenda. Pode ler, por favor? Deuteronômio 32, 22. Porque o fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo do inferno e consumirá a terra com a sua novidade e abrasará os fundamentos dos mortos. Abrasará os fundamentos dos mortos. Em Deuteronômio, Jeová já falava com Israel: eu preparei o inferno para aqueles que estão longe da minha presença. Ele está dizendo isso. Jesus falou em Mateus 25, 41. Lançai o servo desobediente nas trevas exteriores, no fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quando o homem foi criado, quando Adão foi criado, já tinha demônio no inferno ardendo em chamas. Essa ideia, essa lenda de Satanás com um garfo na mão, furando alguém, ela é uma lenda medieval, antibíblica, extrabíblica. Por que ela é extrabíblica? Porque ela é criada fora da Bíblia. Por que ela é antibíblica? Porque ela se opõe a versículos da palavra de Deus. Por exemplo, Mateus 25, 41, se o fogo eterno foi preparado para o sofrimento de Satanás, então ele não fica rindo lá embaixo. Ele não fica comemorando nada, porque ele tem medo de ir para lá, porque é o lugar onde ele vai gritar eternamente com uma dor incomparável, de acordo com o texto sagrado. Então, pastor, o diabo não está no inferno? Bom, que eu saiba, não. Porque quando Jó é tentado, e o eterno Deus diz para Lúcifer: de onde você vem? Venho de rodear a terra. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigilantes, porque Satanás, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. O diabo anda em derredor, ele anda na terra. Não existe um único versículo na Bíblia Sagrada, nos 31.173 versículos, dizendo que o diabo está no inferno. O diabo vai para o inferno, porque ele será condenado, mas ele está rodeando a terra, ele está organizando as potestades e principados. Salmos 18, 5. Salmos 55, 15 também. Pode ler, queridos? Era a palavra Sheol, cordas do Sheol me cingiram, quer dizer, cordas de morte, cordas de sofrimento. Salmo 55, 15. Diz assim a palavra do Senhor: a morte os acolha de súbito, vivos os engula a terra, pois há maldade nas suas habitações e no seu próprio íntimo. Olha aí, irmão, Salmo 55, 15. O Espírito Santo de Deus coloca assim: quando uma pessoa tem maldade no seu íntimo, quando a pessoa tem maldade na sua moradia, quer dizer, o lugar onde ele vive, porque ele leva a maldade, o inferno o engolirá. Se nós formos ler todos esses versículos, os irmãos verão que há uma relação íntima entre maldade e inferno. É como se um fosse a continuidade do outro. Por isso que quando Jesus vem salvar, libertar, transformar as pessoas, ele vem como Salvador. O Filho do Homem veio buscar e
salvar. O anjo Gabriel, lembro como se fosse hoje, me arrepio todinho. Era uma noite como essa, uma lua como essa que brilhava, quando o anjo Gabriel virou para a Virgem Maria e disse assim: por-lhe-ás o seu nome Jesus. Jesus quer dizer Salvador. Quando ele virou para José e confirmou que aquilo que estava no ventre de Maria era santo, ele também repetiu para José: por-lhe-ás o seu nome Jesus. Só que aí ele fala: porque ele salvará o povo dos seus pecados. Por que salvar? Porque os pecados levam ao inferno. Agora, você já imaginou, irmão, e eu não digo isso para ninguém aqui, mas para a cristandade refletir, você já imaginou você ter o poder do sangue de Jesus para tirar o seu pecado e você ir para o inferno porque não alargou o pecado? Pastor Eduardo, aquela passagem do Salmo 73, bonito, naquele servo de Deus, Asaf, Sim, a Bíblia diz que ele quase se resvalou, quase saiu da presença de Deus, que ele estava atentando para a prosperidade daqueles que não temiam e não serviam a Deus, não é? Sim, senhor. Então, diz o contexto, quase se resvalou, mas depois ele se aproximou de Deus, foi ao santuário, Glória e ele a Jesus. pôde perceber qual o final do pecador, do ímpio, né? Aí ele acordou. Ele se levantou. Ele disse: olha, o que adianta tanta glória na terra se a vida na terra é curtíssima e a eternidade é infinita? Então eu prefiro não me importar muito com a vida curtíssima e me importar muito com a vida infinita. Eu prefiro escolher a eternidade. Aleluias. Geena, lugar de fogo que não se apaga. Tartarô, abismo dos abismos. Só há um versículo na palavra de Deus com o nome Tartarô, e é aplicado à prisão de anjos poderosos guardados para o momento do juízo. Pode avançar, querida? Esse é o inferno. Como é o inferno? Vamos ao inferno agora? Nós vamos lá? Vamos aqui, Juninho. Vamos lá. Leia para nós, irmão Juninho, fazendo favor. Olha aí, você tomou mel hoje, irmão Júnior? Com a voz tão doce. Aleluia. Onde o seu bicho não morre e o fogo... O senhor acha? Que eu troquei de camisa. O paletó é mesmo. De lado. Glória a Deus. Mamãe não gostava para trás, mas não dá mais. Vamos lá. Onde o seu bicho não morre e o fogo não se apaga. Isso é o inferno. Isso é o inferno, varão. O fogo não apaga. Mais um pouquinho, princesa. Esse aqui é terrível. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, que quem lê os anteriores sabe que são os ímpios: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mais um pouquinho. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Pastor Eduardo, Senhor pastor, Apocalipse 14, 11. por favor. Se esse seu irmão separou, a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Olha, irmãos, por favor, pastor, pode ler de novo? Que versículo maravilhoso. A fumaça do fogo dura A fumaça do seu tormento Sim. sobe para todo sempre. todo sempre. Não tem repouso, nem de Olha dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Irmão, João 3,36 confirma, dizendo: aquele que tem o filho tem a vida, mas quem não tem o filho não tem a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. Não é que Deus é vingativo e sai castigando todo mundo, é que a entrada ao céu depende da pureza que o sangue de Jesus já conquistou. Nós temos que tomar posse do que Jesus conquistou para nós, e Ele nos conquistou um coração puro, vertendo seu sangue na cruz do Calvário, que ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão mais alvos do que a neve. E não tem jeito, irmão, quando eu tiro o parasita, eu alcanço saúde. Tirou o parasita, pensa num parasita terrível, ele está no nosso sangue, um parasita terrível, terrível, um vírus terrível. E aí esse vírus, ele tem que sair do meu sangue. Se ele não sair do meu sangue, eu vou debilitar até morrer. Mas não adianta eu ficar assim: já saiu HIV já saiu, não tem mais, eu não tenho HIV mais não, eu vou morrendo, porque está lá dentro.
Então você vai dizer, não, eu não tenho mágoa de ninguém, não. Não tem mágoa de ninguém, tem um monte. Tem um monte. Só que ela chama mágoa de justiça. Não é mágoa, é justiça. Porque Deus é justo, eu vou ver aquela pessoa. Olha só. Não tem raiva de ninguém, de ninguém. E fulano? Não, fulano é a cobra. Cuidado com fulano é a cobra. A pessoa está com parasita, a pessoa está deixando o pecado matá-la e diz que não está, não. Tudo bem, tranquilo. Irmãos, e assim são outros pecados. E assim são outros. Nós precisamos tomar posse do que Jesus conquistou por nós. Um coração puro, já. Porque esse evangelho que eu estou pregando aqui é o que eu prego em Cariacica, é o que eu prego na Serra, é o que eu prego em qualquer lugar do mundo que eu pisar. Eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. E se ele tira o pecado do mundo, eu tenho a consequência da ausência dominadora do pecado. Porque nós nunca vamos ter a ausência da inclinação da carne, da tentação. Mas a ausência do domínio do pecado, nós temos que ter. Jesus disse em João 8,34, na verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas aí vem o verso 36, se o Filho vos libertar, olha aí, a ausência do domínio do pecado. Eu fui liberto do domínio do pecado. E aí eu vou ser tentado? Todo dia talvez, mas eu não sou obrigado a ceder, porque eu já estou liberto do domínio. Eu posso dizer não ao pecado, eu fui liberto dele. Glória a Deus. Pode avançar? E no inferno, ergueu os olhos, e estando em tormentos. Esse é o inferno, lugar de tormentos. Pode avançar, querida? O inferno também é para baixo. Como é que eu sei disso? Está escrito na Bíblia. Vamos ler? Toda a igreja? Jó 11:8. É mais profunda do que o inferno, que poderias tu saber. Então eu já sei que o inferno é profundo. Portanto, o inferno grandemente se alargou e abriu a sua boca desmensuradamente. E para lá, então o inferno é para baixo. As pessoas para chegar no inferno têm que descer. Ah, pastor, então o inferno é no centro da terra. Não, o inferno é um lugar espiritual. O centro da terra é um lugar material. Só que é um lugar espiritual para baixo. Muito bem. Para o entendido, vamos ler juntos? Para o entendido, o caminho da vida leva para cima. E para o que se desvia do inferno, embaixo. O inferno é para baixo. A Bíblia diz que o inferno tem que descer, que o inferno é um lugar profundo e que o inferno é para baixo. Então já vimos que o inferno tem fogo, de acordo com a Escritura. Já vimos que o inferno é para baixo, de acordo com a Escritura. Pode avançar? Quem será lançado no inferno? E antes da irmã... tudo bem, segura aí. Antes da irmã prosseguir, volto a insistir. Não nos interessa acusar nenhuma religião. Não nos interessa criticar, analisar, comentar nenhum pensamento filosófico ou religioso. Só me interessa uma coisa: aprender o que a Bíblia diz. É só isso. O nosso encontro é um encontro de descobertas. Não é um encontro de obrigações dogmáticas. Nada disso. Não. Não me preocupo com as orientações dogmáticas. Eu me preocupo em mostrar o que a Escritura diz. Mostrar tudo o que a Escritura diz. E é lógico que eu não vou conseguir mostrar tudo hoje, nem amanhã, mas vou lutar por isso. Todos os dias, mostrando um pouco mais, ou mostrando novamente, ou mostrando um pouco melhor. Então, amados, não julgue assim, mas eu tenho uma tia que é da igreja tal que fala isso. Eu tenho um primo que é da seita tal, que é muçulmano, que é isso, que é aquilo. Não pense nele agora. Pense só no texto e em si mesmo. E descubra o que a Escritura diz. E depois você vai decidir o que fazer com a descoberta. Vamos lá. Quem vai ser lançado no inferno? Salmo 9:17. Quem pode ler? Salmo 9:17. Quem será lançado no inferno? É o texto, viu? Nós não estamos falando a opinião de ninguém. A irmã leu a Bíblia. Os ímpios serão lançados no inferno. Pastor, meu filho não é ímpio não. Eu batizei ele. E daí? O que quer dizer a palavra ímpio?
A palavra ímpio quer dizer praticante da impiedade. O que quer dizer a palavra impiedade? Falta de piedade. O que quer dizer a palavra piedade? Vem do latim pio, que significa devoção. O que quer dizer devoção? Significa entrega humilde, completa e obediente a alguma coisa. Então, quando você tem devoção a Deus, você tem uma entrega humilde, completa e obediente a Deus. Quando você não tem essa piedade, você tem a impiedade, que é a falta da devoção, da entrega humilde, completa e obediente. E os ímpios serão lançados no inferno. Hein, pastor Eduardo? Pois não. Aquela orientação do apóstolo Pedro na segunda carta, no capítulo 1, que ele manda acrescentar à fé uma série de coisas lindas, né? Aí ele fala do amor e a piedade, eu lembro agora, né? Acrescente a fé, aí ele fala conhecimento, né? O amor fraterno e também acrescentar, ou seja, coloque junto com a fé, né, a piedade, ou seja, a devoção completa. A piedade é essa aí, pastor. Não é? Glória a Deus, o Espírito Santo É segunda, pastor. 2 Pedro, deixa eu ler aqui. 2 Pedro, Glória a Jesus. capítulo 1, ele dá aqui orientações 5, capítulo 1, versículo 5. Por isso mesmo, empregando diligência, acrescentar a fé, bondade, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade. Olha aí. Piedade, depois ele vem com outras virtudes, fraternidade e também o amor. Aleluia. Piedade. Alguém precisa saber que você foi lá e fez o bem? Não, ninguém precisa saber, não é verdade? Você foi lá e fez um bem para a pessoa. Às vezes aquele bem que você fez custou até caro para você. Às vezes você renunciou até alguma coisa para você em favor de alguém. Ninguém precisa saber. Deus está sabendo. Então você não precisa chegar para alguém e falar assim, é porque a partir de hoje eu estou santo. É porque a partir de hoje eu sou outra pessoa. Não tem que falar isso. Aos poucos, suas escolhas vão dizer tudo isso. Quando alguém te perguntar, eu não quero fazer isso porque eu quero agradar mais a Deus. Ah, mas você sempre fez. Antes não era pecado para você, agora é? Diz, olha, eu não tenho vergonha de aprender. Eu não tenho vergonha de colocar em prática as coisas que aprendo. Talvez amanhã eu aprenda uma coisa melhor do que hoje, e eu vou colocar em prática também. Nós estamos sempre aprendendo. Então é muito importante nós termos essa revelação. Pratique a piedade. Porque os ímpios, os que não têm piedade, vão para o inferno. E é muito importante a gente não ir para o inferno. Eu prometo a vocês que é muito importante nós não irmos ao inferno. Então vamos avançar aqui, por favor. Quem será lançado no inferno? Os que vivem dominados pelo pecado. Daniel 12:3. Daniel 12:3. Aleluia. Daniel 12:3. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Aleluia. E os que muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. 4, meu pastor amado. Mas tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Onde diz que vai ressuscitar uns para vergonha eterna? É por aí, pastor. É o verso 2, será? É o 2, sim. Como diz? Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Ah, olha aí, uns vão ressuscitar para a glória eterna, porque vão ressuscitar no dia da volta de Jesus, ou vão ressuscitar depois da grande tribulação, que são os mortos durante a grande tribulação. Agora, outros vão ressuscitar para vergonha. Por quê? Porque diante do juízo final, até acho que foi nossa querida irmã ali à esquerda que leu semana passada, diante do juízo final, a morte e o inferno darão os mortos que neles há. Nós vamos ver daqui a pouco esse texto. Então eles vão sair da morte, vão ressuscitar e vão aparecer diante do trono, receber a sentença e ser lançados no lago de fogo. Aleluia.
3, por favor. Os que rejeitam a Jesus como o único Salvador do inferno. Jesus é o Salvador do inferno. Mais uma vez. Quem vai lá? Satanás, o anticristo, o falso profeta e todos os anjos condenados desde a primeira rebelião. A Terra tem uns 4 bilhões de anos. A Terra matéria, Terra geológica, ela tem uns 4 bilhões de anos. E por que ela tem esse tempo todo? Porque ela não foi criada para o homem. Ela foi criada para os anjos. Ela faz parte de um universo que foi criado para a habitação de Lúcifer, dos anjos. O homem é recente. Os anjos são desde o princípio, que ninguém sabe quando começou. Quando Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, é o universo, é o cosmos. Lá céus, em hebraico, quer dizer universo. Por isso, bilhões de anos atrás, desde o princípio. Bilhões de anos atrás, desde o princípio. Quando Deus criou o homem, já é bem depois da criação do universo, porque em nenhuma vez, a partir do verso 2, até o final do capítulo 2, tem a palavra criou, igual a do 1:1. A palavra fez, que está no verso 2, 3 e 4, é apareça, não é criou. Sinal que já existia e veio à luz. Isso nos mostra que os 30 a 40 mil anos que a humanidade vive não tem nada a ver com os bilhões de anos que os planetas possuem, porque os dois foram criados para fins diferentes. Só que aqueles anjos que caíram lá nos bilhões de anos atrás, eles também vão para o inferno. Eles também estarão no inferno, porque nós lemos lá que foi preparado para o diabo e seus anjos. A Bíblia é perfeita. A ciência se aproxima da Escritura quando ela não tem medo. Medo. Porque quando ela tem medo, ela precisa inventar uma origem para se saciar. Quando ela não tem medo, quando ela é pura, quando ela é razão sem medo, ela se aproxima da Escritura eterna. Vamos avançar. O inferno é um lugar para os que já vivem separados de Deus pelos pecados. Adiante, por favor. Jesus falou uma coisa tão dura. Pastor Samuel, o senhor nos abençoa com essa leitura? Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Diferente do evangelho de autoajuda, né? Evangelho de autoajuda, você está bem, você é crente, você é perdoado, você é lavado. Tá o cara fornicando com a namorada, tá o cara mentindo na rua, tá o cara fazendo tudo errado, mas na igreja ele tá bonitinho, cheirosinho, de terninho, e o pastor na frente, lá o animador do culto, profetiza para o seu irmão. Não é assim, irmão. Olha a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho, Jesus falou bem claro. Ele disse, se alguma coisa na tua vida atrapalha você a ir para o céu, arranca da sua vida, porque é melhor chegar no céu com um olho cego do que com os dois no inferno. Que mensagem diferente que Jesus pregava. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E diz que o inferno inflama a língua também. Sério, pastor? É aqui, ó. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Quem inflama? O dia que você e eu entendermos que existe mais do mundo espiritual em nossas vidas reais do que imaginamos, nós vamos estar bem melhores. Pode seguir, amados? Tem uma parte do sono ali. Ah, sim, Jesus falando, né? Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? E aí ele volta com esse versículo, pode avançar, também já falamos esse, também já lemos esse. Agora tem a questão também do joio e do trigo, que deixa para Deus julgar. Eu gosto dessa figura, porque ela fala que o meu Salvador humilde, um dia vai ser um leão, vai vir na figura de juiz. E esse dia pode ser hoje para alguém aqui, pode ser amanhã, não sei como será. No dia da nossa morte seremos julgados para a salvação. Adiante, não tenha medo da morte ou do inferno. Não tenha esse medo.
Porque Jesus disse: eu que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno nas mãos. Quem tem a chave do inferno é aquele que te ama e que se lavou no sangue dele. Quem tem a chave da morte é ele. E ele não tomou essa chave do diabo, não. Nunca está escrito que ele foi no inferno e pegou isso do diabo. Está escrito que ele tem. E ele tem desde sempre. Porque ele é ontem, hoje, eternamente o mesmo. Ele é o divino, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Seguindo, juntos, toda a igreja, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Mais um. Na verdade vos digo, já foi lido, quem ouve a minha palavra e crê no que me enviou, tem a vida eterna. Não tenha medo do inferno, você tem a vida eterna, desde que você e eu sigamos a Jesus. Dou-lhes a vida eterna, isso aqui é lindo, dou-lhes a vida eterna, dou-lhes, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. O verso 27 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então quem é seguidor de Jesus, nunca perderá a vida eterna enquanto seguir Jesus. Seguindo, muito bom, essa é a redenção, o preço do sangue, a justiça de Jesus outorgada aos injustos pelo sacrifício da cruz do Calvário, para que o pecado e sua condenação não tivesse poder sobre o cristão salvo. E aí nós chegamos ao livre do inferno. Aí tem até um programa, né? Eles vieram do inferno. É, muito bom. Eu vou um dia fazer outro. Eles vão para o inferno. Aí nós vamos falar das duas coisas. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois... Não tenha medo do inferno, o Salvador está aqui. Aleluia, glória a Deus. Aleluias. E o sono da alma? Vamos deixar para sexta-feira que vem? O sono da alma. Depois da morte, as pessoas estão dormindo? Ou estão distantes da figura do sono? Eu posso conversar com os mortos? Eu consigo conversar com os mortos? Então, na semana que vem, nós vamos falar sobre sono da alma e conversas mediúnicas, conversas com os mortos. Vamos citar o aparecimento de Elias e Moisés, vamos citar e estudar a conversa de Saul com a pitonisa, com a feiticeira, e o suposto aparecimento de Samuel. E isso é na próxima oportunidade. Vamos juntos em nome de Jesus. Convide pessoas que precisam descobrir essas verdades. Ajude-os e que o Senhor vos ilumine e ilumine a todos os outros. Fiquemos de pé nesta hora. Tem um versículo que eu amo muito, diz assim: quem me ama guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Eu quero ser morada do Senhor. Eu quero ser morada do Senhor. Que cada um de nós seja essa morada. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua obra em nossa vida. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo trabalhando em nosso coração. Muito obrigado pela necessidade que o Senhor, ó Pai, tem despertado em nossas vidas de chegarmos mais perto de Ti, de buscarmos a Tua glória, de andarmos na Tua presença. Confirma, Senhor, a Tua obra em nós. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, rapidamente, só lembrando que amanhã, sábado, 7 da manhã, oração, 7 da manhã, consagração, amanhã às 4 da tarde, o encontro com as servas, os estudos estarão amanhã às 4 da tarde, onde será reproduzido um vídeo que as irmãs de Olho d'Água das Flores, as irmãs nos enviaram. E amanhã, às 19h30, teremos a reunião com os obreiros, ok? E no domingo, normalmente, o nosso encontro é 17h45, a Escola Bíblica Dominical, e às 19h30, o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Os irmãos estejam orando pela nossa celebração no final do mês, de 28 a 31. De 28 a 31, os irmãos que estarão vindo. O nosso tema é: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. A igreja só pode avançar
de joelhos em oração, buscando a revelação, a intimidade com Deus, expulsando toda a frieza maligna que o mundo sorrateiramente está aí tirando o foco, o alvo de muitos honestos e fiéis. Muitos honestos e fiéis. Mas todas as coisas são lícitas. Não convém, não se pode deixar dominar por nenhuma delas. Muitas coisas lícitas estarão deixando pessoas longe de Deus e próximas do inferno. Tenhamos muito cuidado com isso. Amém? Mais algum outro aviso que eu tenha esquecido? Não? Então oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer. Senhor, nosso Deus é um Deus de amor, Ele é o próprio amor e também é o provedor do amor. E foi pelo amor do nome de Jesus que Ele mesmo, Senhor, providenciou um plano para a redenção, para que nós estivéssemos onde Ele estiver. Mas para isso precisamos passar na cruz, Senhor, viver como Ele, Senhor, viveu, como dissemos, Senhor, na Tua palavra, aquele que diz que está nele, que viva como Ele, Senhor, viveu, que ande como Ele andou. Ó Senhor, não nos deixe dos embaraços deste mundo, seja eles supérfluos, qualquer coisa, Senhor, que tire, Senhor, a nossa comunhão, qualquer coisa que tire a nossa intimidade, Pai, no nome de Jesus, que possamos ter olhos espirituais, que possamos ter, Senhor, estar cheio do Espírito Santo de Deus, e assim fazer como o Senhor Jesus. O Senhor não me deixa só, porque tudo que eu faço para agradar o Pai, e que o Senhor possa ser glorificado em nós e através de nós. O Senhor não lançará ninguém no inferno, apenas cumprirá a decisão de cada um. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos livre da apostasia, que é um grande sinal, Senhor, da proximidade do arrebatamento. Nos livre, Senhor, do pecado. Nos livre, Senhor, das impurezas. Que os nossos olhos não contemplem, Senhor, aquilo que não te agrada, Senhor. Em nome de Jesus, todo embaraço, Senhor, todas as coisas, qualquer coisa que venha nos separar de Ti, seja agora, Senhor, aniquilado e repreendido pelo poder do nome de Jesus. E que possamos refletir nesses acontecimentos, nas profecias que nós aqui, Senhor, lemos, meditamos, estudamos e foram enxertadas no nosso coração. Que haja temor, tremor, mas que haja, Senhor, confiança no mérito do sacrifício de Jesus. Quando nós permanecemos no centro da Tua vontade, leva-nos em paz, em segurança. Tenhamos uma noite, Senhor, tranquila de sono, porque o Senhor nos dará esta graça de deitar, ter um sono reparador e acordaremos porque o Senhor nos sustentou. Assim nós pedimos, crendo que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o infinito e grande amor de Deus, nosso Pai Celestial, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, sejam todos que amam e aguardam com expectativa e em santificação a volta de Jesus, agora e sempre. Amém. Não deixe de falar com seu irmão, de cumprimentar.